Tava com saudade de fazer isso. Ok, vamos hoje para a fase 2 do meu MCU. Que eu estava tão ansioso, inclusive, aqui está o roteiro. Então, senta aí. Senta que lá vem a história. Muito bem, o primeiro filme lançado em 2013 seria O Incrível Hulk 3, para fechar a trilogia feita por Ang Lee em meu universo. Nesse filme veríamos basicamente três coisas. Primeiramente, teríamos o surgimento do Professor Hulk, já que, com a ajuda de Leonard, Bruce, Hulk e Joy Fixer conseguiriam se unirem nas suas opiniões. E assim eles se tornariam apenas um. No caso, o Professor Hulk. Paralelamente a isso, nós veríamos o Abominável fugindo da cadeia, e isso, meus amigos, seria a pior coisa que poderia acontecer. Porque, como ele tem ódio tanto de Bruce, quanto de Bat, quanto de Ross, ele mataria Bat Ross envenenada com radiação gama. Mas não pensem que o cara ia ficar só aí. Até porque uma espécie de Hulk vermelho mataria Emil Blonsky de uma forma muito brutal. E aí o filme ia se construir a partir disso, do luto de Ross e de Bruce quanto à morte de Betty e o mistério de quem é esse Hulk vermelho. Inclusive, quem seria o vilão do filme? Novamente, Samuel Sturges, o líder. Ele apareceria e revelaria para o mundo inteiro. O secretário armamentista do governo, General Thaddeus Thunderbolt Ross, é na verdade o Hulk vermelho. E meus amigos, a luta entre Bruce Banner como Professor Hulk e Hulk vermelho ia ser muito braba. Por que não é o... Porque aqui nós não teríamos aquele Professor Hulk sojado do MCU. Aquilo ali nem o Hulk, Professor Hulk é, aquilo ali é o Smart Hulk. O meu Hulk é o Professor Hulk de verdade. O cara que é capaz de brigar com o Thor, mesmo tendo o QI do Bruce Banner. E isso, meus amigos, ia ser a maior luta desse filme. Ao final de tudo, como é que isso aqui acabaria? Muito bem. Adivinha. Ross acabaria morrendo, meus amigos. Basicamente, ele estava com um problema no coração. E foi isso que o levou a pedir ajuda de Samuel Stearns. Ele queria uma cura. E a cura foi o próprio soro do Hulk. Que o dele transformou no Hulk vermelho. Inclusive, meus amigos, aqui ó, Samuel Stearns levaria uma costa do Hulk vermelho. Em troca de sua vingança contra o Abominável também. E o final do filme seria com Thaddeus morto e Bruce Banner decidindo que quer tirar um tempo para si mesmo, onde ele simplesmente sumiria do mapa por um tempo. E o pós-crédito desse filme, meus amigos, seria um tal de Barão Zemo encontrando o testamento de Ross, onde tinha uma certa iniciativa Thunderbolts. Indo para o próximo projeto, nós temos Capitão Marvel. Primeira temporada, dirigido por James Gunn, meus amigos. Sim, James Gunn estaria no CM fazendo o Capitão Marvel. E acreditem, Capitão Marvel é um personagem foda, que devia ter seu devido respeito. E a Marvel tirou isso. Mas eu não tiro, eu trago. Qual seria o orçamento dessa série? 104 milhões. Até agora, a primeira série, inclusive, a mais cara até agora. E falando em orçamento, o Incrível Hulk 3 teria um orçamento de 220 milhões. A série seria feita pela ABC e basicamente tomaria o lugar de Agentes da S.H.I.E.L.D. E meus amigos, essa série do Capitão Marvel basicamente nos traria uma trama de conspiração universal. Lembram que no pós-crédito de Vingadores, os Kree decidiram tomar gosto pela Terra? Muito bem. Marvel seria mandado para a Terra para se infiltrar. Nisso ele roubaria a identidade do próprio Walter Lawson. E, meus amigos, daí você já sabe, ele ia conhecer a Carol Danvers. Inclusive, meus amigos, uma coisa que o Marvel fez nos quadrinhos. A Carol se apaixonou pelo Walter Lawson, não pelo Marvel. E o cara se aproveitou disso. Basicamente, o cara tentou abusar dela. E eu manteria isso aqui. Que é pra mostrar, Marvel pode ser um dos maiores heróis da Marvel. Mas o cara é um arrombado também. Além disso, nós também conheceríamos Young Rock, que seria basicamente o vilão da temporada, onde ele é o chefe de Marvel, e não só ele, conheceríamos Una, o amor de Marvel, o amor de verdade de Marvel. E meus amigos, a série ia ser muito cósmica, porque a gente ia ter a prestação dos Akon, a prestação dos Skrulls e da trama que tem entre os dois povos, né? Esse povo que entra em conflito toda hora. E não só isso, né? Não só isso. A gente ia ver o Super Skrull surgindo, porque eles iam roubar o DNA, adivinha de quem? Do Quarteto Fantástico. Meu amigo, isso aqui ia ser muito brabo, bicho. Pensa uma série do Capitão Marvel que envolve o lado cósmico da Marvel. Ia ser absurdo. E aí, no meio dessas paradas, a gente ia ver o Marvel sendo descoberto pela S.H.I.E.L.D. como um invasor. E ao longo disso,
o próprio Marvel ia repensar sobre o que o povo dele quer fazer. E quando ele descobrisse que é basicamente acabar com a humanidade, mesmo a humanidade não estando nem aí pros Kree, meus amigos, o Marvel ia se revoltar contra isso. E isso levaria o Yon-Rogg a matar Una. E meus amigos, isso deixar o Marvel puto. Puto, puto. O cara ia ficar puto. E a gente ia ter o combate entre eles dois. Mas não só isso. Ronan, o acusador. Lá no planeta dos Kree, meus amigos, o Caba ia também sair na mão com o Marvel. Marvel esse que nessa altura já está com as Negabands, ou os bracelets negativos, que servem como sua prisão. Inclusive, tenho que ressaltar, o traje do Marvel nesse filme, até o episódio 12, seria o traje branco e verde do Império Kree. A partir do momento em que Marvel entrasse lá de volta no seu planeta, ele estaria usando o novo traje, o traje clássico dele. E nós ia ver uma porradaria braba entre Yon-Rogg, Marvel e Ronan. E diferente do que muitos acham, que o Ronan, nossa, o Kree mais poderoso, não. O Kree mais poderoso é o Marvel. E a gente ia ver uma porradaria franca entre os dois. Mas, aí que tá. Marvel acabaria sumindo. Do nada. As Negabands iam brilhar e ele ia sumir. Meus amigos, falando em Carol Danvers, ela, durante a fuga de Marvel da S.H.I.E.L.D., acabaria sendo atingida pelos poderes do Capitão Marvel e ela, depois do acidente, acordaria no final da série com poderes também. E o pós-crédito da temporada seria nada mais, nada menos que Thanos descobrindo a existência das Joias do Infinito. Meu amigo, isso aqui sim que é o prazer. E daí você vai tirar o quê? No elenco teríamos Marvel sendo feito por Nikolai Coster-Waldau, Yon-Rogg sendo feito por Tom Ellis, Una sendo feita por Amanda Seyfried e Carol Danvers sendo feita pela Brie Larson, que dessa vez veio mandar aqui. A Brie Larson é uma atriz carismática. E nós íamos mandar pra ela realmente isso. Solta o teu carisma, porra. Tu não é essa cara feia, não. Então tá. O próximo projeto, ainda de 2013, meus amigos, é um dos projetos que eu mais estava ansioso. No caso, o espetacular Homem-Aranha de Mark Webb, com um orçamento de 180 milhões de dólares. Esse filme, como já teríamos tido os filmes do Tobey Maguire, não abordaria especificamente a origem. O meu Homem-Aranha já é o Homem-Aranha há um ano, e inclusive ele usa um traje vermelho e preto, e ele meio que é um Homem-Aranha um tanto sério. Ele é amargurado pela morte do tio Ben. E isso faz com que ele seja um tanto mais violento. Tanto que a primeira cena do filme seria ele deitando o Shocker numa porradaria sinistra. E, bom, a gente desenvolveu ao longo do filme ele percebendo que não tem que ser assim. E que mesmo que ele se sinta culpado, ele não tem culpa no que aconteceu. E meus amigos, quem levaria ele a entender isso seria quem? Gwen Stacy. Que ele conheceria na faculdade, junto de Harry Osborn. E meus amigos, seria perfeito ver a relação desse trio. Harry se tornaria o melhor amigo de Peter e Gwen se tornaria o grande amor do Homem-Aranha. Ao longo do filme a gente também ia ver o Peter enfrentando o Abutre, Adrian Toomes. Somente por besteira. E o filme também nos apresentaria J. Jonah Jameson. Porque, meus amigos, o cara faz parte. O cara faz parte do personagem. Outro personagem que estaria no filme e que deve ter seu grande destaque, já que ele seria o vilão principal, é Kurt Connors. Já que ele é um homem que tem tudo, basicamente, mas ele não se sente realizado. Ele tem um objetivo maior. Curar a perda de membros, porque ele mesmo perdeu um braço. E, meus amigos, isso levaria Connors a criar a fórmula do Largato. E quando ele injetasse, ele se tornaria aquela criatura monstruosa. Galera, eu vou levar ao extremo esse filme, porque esse filme ia ser uma pegada de romance e de terror. Porque além do filme desenvolver muito bem o romance entre a Gwen e o Peter, até o Peter conhecendo o Capitão Stacy, que curiosamente é um fã do caralho do Homem-Aranha, o cara ama o Homem-Aranha, o Peter também teria que enfrentar esse monstro que matou a própria família depois de ter virado um lagarto gigante. Não porque ele quis, porque ele simplesmente não está sob controle. E meus amigos, o final do filme seria Peter usando seu traje vermelho e azul para ganhar do lagarto. E depois que ele vencesse, o ponto interessante seria que o próprio Peter veria que a S.H.I.E.L.D. pegou o lagarto. Com o objetivo de tentar curá-lo. Mas, como saberemos futuramente, não é bem assim. E por fim, outra personagem que tem que ser desenvolvida no filme. Tia May. A Tia May é um dos principais personagens do cano do personagem. Então ela tem que estar. E ela ia ser muito bem desenvolvida. Ela não ia ser só aquela velhinha que toda hora passa mal, não. Ela ia ser a velha que ia dar os conselhos pro Peter. Mandar real pra ele. Porra, tu não vai desistir fácil assim não, velho. Nós somos os Parkers, nós não caímos fácil. Meus amigos, esse filme pra mim ia ser perfeito. O Mark Webb já fez um bom filme lá no Espetacular Homem-Aranha original. E se a gente levasse ao extremo tudo que ele fez lá, a gente ia ter um filme muito bom ainda. Melhor, eu diria. No elenco nós teríamos Peter Parker sendo feito pelo Andrew Garfield, a Gwen Stacy sendo feita pela Emma Stone, o Shocker seria interpretado por
Banking Woodley. Tia May seria feito pela Sadie Field. O Harry Osborn seria feito pelo Dave Franco. Curtis Connor seria feito por Aaron Eckhart. O Capitão Stacy seria feito pelo Gary Oldman. E J. Jonah Jameson seria feito por J.K. Simmons novamente. Inclusive, o pós-crédito desse filme, meu amigo, seria Dr. Octo Octavio sendo demitido da Oscorp. O próximo projeto da lista é, na verdade, um especial. O primeiro especial do meu universo, um especial live action, inclusive. Novamente dirigido por Edgar Wright, temos uma sequência direta, quase que direta, de Homem-Formiga e a Vespa, pois temos agora Jaqueta Amarela, com um orçamento de 30 milhões. Esse especial não tem muito o que se dizer. Nós veríamos um Hank Pym, um tanto transtornado, se casando com Janet Van Dyne. Inclusive, é aqui que nós conheceríamos a mansão dos Vingadores, né, meus amigos? Que foi o próprio Tony que comprou. O especial, no caso. Abordaria que Hank é um pacifista. Mas no momento em que ele fosse assassinado por um herói, um vigilante, chamado Jaqueta Amarela, nós veríamos que os vilões começaram a ter medo, porque esse cara é louco, ele tá batendo demais, ele tá matando os vilões. A Sociedade da Serpente, inclusive, seria uma vítima do cara. Inclusive, lembram que de um certo reino quântico? Meus amigos, o filme ia girar em torno disso. Quando a gente chegasse no especial, no final do especial, nós descobriríamos que o Jaqueta Amarela é Hank e que sim, ele tá usando violência pra caralho pra impedir os vilões. Mas ele não tá matando ninguém, não. Ele tá mandando esses vilões pra uma prisão que ele construiu no reino quântico. Genial. E, meus amigos, isso daria um certo problema no relacionamento dele com Janet, mas, de certo modo, tudo ia se resolver. Inclusive, eu quero dar atenção aqui pro fancasting que eu escalei para a Sociedade da Serpente, pois o Rei Cobra seria feito por Andrew Scott, a Mamba Negra seria feito pela Vanessa Hudgens, o Coral seria feito pelo Lakeith Stanfield, o Constrictor seria feito pelo Dennis Dennis, o Boca de Algodão seria feito pelo Elmhead Best e a Cascavel seria feito pela Rosa Salazar. E agora, entrando no ano de 2014, temos Capitão América Sentinela da Liberdade. Dirigido por quem? Irmãos Russo, com um orçamento de 150 milhões de dólares. Esse filme ia ser basicamente uma sequência direta dos Vingadores, onde a gente ia ver o Steve Rogers, enfim, acordando do gelo. E, meus amigos, esse filme ia abordar muito bem esse homem amargurado, um homem que veio da década de 40, acorda nos dias atuais, com muitos preconceitos, mas que, por ser uma pessoa incrível, acabaria relevando os preconceitos e se tornaria mais um na sociedade. Mais um não, porque este homem é diferente. Ele era o Capitão América. Inclusive, o filme também aborda muito bem a IMA como vilã. Meus amigos, a IMA como vilã tem que ser levada à tona de novo. E nós vimos ver a IMA como uma ameaça grande. Não só a IMA, teríamos também Braddock, um dos maiores artistas marciais da Marvel, onde o Steve realmente ia ter uma dificuldade para ganhar. Inclusive, esse filme também nos apresentaria outros dois personagens. No caso, Sharon Carter e Sam Wilson. Basicamente, ambos seriam importantes de algum modo na vida do Capitão América. Sam se tornaria o cara que ia levar o Capitão América para entender como é que o mundo funciona hoje em dia. E o próprio Sam, nós descobriríamos que Sam Wilson é mutante. Sim, Sam Wilson ele tem o poder de falar com gaviões, pássaros no geral. Enquanto Sharon Carter seria a agente da SHIELD que encarregaria o Capitão América de entender como está a nova era dos heróis. E, meus amigos, os flashbacks do Capitão ia ter seriam fodas. Desde o Bucky morrendo, até a gente ver ele junto com os invasores, né? E daí você tira Namor aparecendo rapidamente na tela, em um flashback. A modo gerais, o filme teria que abordar muito bem essa relação entre eles. E a grande ameaça do filme seria direto: Caveira Vermelha, Madame Hydra e a SHIELD. A SHIELD não, a Hydra. Porque o Capitão América ia descobrir que sim, a Hydra ainda tá funcionando. E ele ia deitar a Hydra na porrada, meus amigos. Inclusive, Caveira Vermelha morreria, enfim. Agora o cara morreu, agora não tem o que fazer. Mas a Madame Hydra conseguiria fugir e a Hydra ainda continua nativa. Mas, de todo modo, a batalha final seria muito braba, porque a gente ia ver o Steve, a gente ia ver o Sam, inclusive usando as asas do Falcão, né? E nós iríamos ver a Sharon também. Inclusive, o próprio Steve começaria um relacionamento com Sharon Carter. O pós-crédito desse filme, meu amigo, seria o Soldado Invernal se encontrando com a Madame Hydra por algum motivo. O elenco seria Steve Rogers sendo feito, como eu já disse, por Chris Evans, Sharon Carter sendo feita por Emily Van Camp, Sam Wilson sendo feito por Anthony Mackie, o Caveira Vermelha sendo feito por Hugo Weaving e a Madame Hydra sendo feito por ninguém menos que Eva Green. E agora, indo para um dos maiores filmes até agora, temos X-Men Segunda Gênese.
que, meus amigos, seria novamente dirigido por Bryan Singer com um orçamento de 200 milhões de dólares. Esse filme começaria, meus amigos, com o julgamento do Magneto. E nós teríamos exatamente a mesma fala que tivemos no especial, no episódio de X-Men 97. Onde o Magneto fala, né, na defesa dele. Porra, vocês se acham melhores uns que os outros, matam pessoas por causa do sexo, da cor, da religião, e vocês querem dizer que eu sou um monstro? Sendo que a única coisa que eu fiz foi defender o meu povo. De vocês que estão querendo matar a gente sem ter feito nada. Eu sei que tem pessoas ruins, eu sei que tem mutantes ruins. Mas porra, não são todos, não dá pra matar todo mundo. Galera, isso ia ser muito brabo de se ver. E no final de tudo, mesmo assim, Magnus seria julgado culpado e preso. 5 anos mais tarde, já no ano de 2014, nós teríamos o Projeto Sentinela enfim sendo ativado. Meus amigos, isso ia dar merda, porque os sentinelas iam começar a matar os mutantes. Inclusive, a adaptação do Massacre de Mutantes aqui é completamente óbvia. A gente já vê os sentinelas matando mutantes em tudo que era canto. E nos próprios Morlocks, inclusive. A única coisa que o Magneto tem a dizer sobre isso é que ele avisou, ele sabia que isso ia acontecer. Inclusive, outro cara arrombado que estaria no filme seria o Senador Kelly. Que o cara ele está espalhando ódio contra os mutantes. Ele basicamente prega que mutantes são monstros. E aqui, meus amigos, nós temos obviamente uma adaptação de Deus ama e o homem mata, né? Não tem como negar. Os X-Men seriam capturados, inclusive, com exceção do Professor X e do Ciclope. E isso nos levaria a termos o recrutamento dos novos X-Men. No caso, Wolverine, Colossus, da Tempestade e do Noturno. E, meus amigos, vamos trabalhar um pouquinho eles. A Aurora, ela perdeu os pais ainda cedo. E, de certo modo, é considerada uma deusa na sua vila. Vindo lá da África. Inclusive, ela é de Wakanda. Interessante, interessante. Noturno é um mutante que, infelizmente, tem essa mutação, que faz parecer um demônio. Mas, de certo modo, ele é uma das pessoas mais puras de todas. Até porque o Curtis, o sonho dele é ser padre, inclusive. A modo geral, nós também temos o Peter Rasputin, que é um mutante da União Soviética, ou melhor, da Rússia, que, de certo modo, ele veio para os Estados Unidos para trabalhar em busca de condições melhores para sustentar sua família. Inclusive sua pequena irmã, que nós conheceremos em breve. E temos também James Roloff, que, meus amigos, o Logan, ele é complicado. Ele é um cara amargurado, que nem sequer sabe direito como foi seu passado, por causa do Projeto Arma X. E o professor só chamou ele porque ele sabe que o Logan é uma pessoa boa. Mesmo que às vezes ele seja muito arrombado. Inclusive o filme vai desenvolver essa rivalidade entre Ciclope e Wolverine, meus amigos. Mas tá bom. O colapso do filme seria basicamente a luta final, onde a gente descobriria que, mesmo que o Bolívar parece que tenha feito os sentinelas, ele não fez pra matar mutantes, ele fez pra deter mutantes que são ameaças. Um exemplo seria o Magneto em 2009. E aí, galera, nós descobriríamos que quem botou os sentinelas pra fuder com tudo foi o Kelly. Meus amigos, e aí nós íamos ter a batalha final com o próprio Magneto fugindo da cadeia. Então a gente ia ver o próprio Magneto deitando os sentinelas na porrada. E a gente ia ver que o cara, ele ia mandar uma real pro senador Kelly. Basicamente na mesma cena que a gente teve lá no X-Men 97 também. Ele diz que tem raiva da humanidade por conta do que fizeram aos mutantes e afins. Mas, como Charles uma vez o disse, ele ainda tem fé. E meus amigos, ele diria a seguinte frase: Não façam com que eu me arrependa. e pouparia Kelly, Bolívar Trask e todos que estiveram envolvidos no Projeto Sentinela. E ele somente destruiria os próprios sentinelas. E fugiria. E galera, o Kelly obviamente ia pra prisão, sem sombra de dúvidas. E quanto aos X-Men, basicamente, os X-Men eles meio que estão cansados de estar na ativa, né? Inclusive, o próprio Ciclope não tá muito mais afim de estar nessas paradas. E a gente já vê ele e a Jean decidindo tirar um tempo da equipe. E os outros mutantes que formam a primeira classe também iam tirar um tempo para eles. E os X-Men que nós teríamos a partir de agora seriam esses que foram recrutados. Inclusive, eu acho muito interessante, que eu tenho certeza que Bill DeMaio devia ser o roteirista desse filme. O final desse filme seria simples, nem pós-crédito teríamos. Veríamos somente Charles e Magneto em algum lugar do mundo jogando xadrez. E a única coisa que Charles conseguiria dizer para Magnus é: obrigado, velho amigo. Basicamente, no elenco nós teríamos a Aurora sendo feita pela Naomi Harris, o Kurt sendo feito pelo Rami Malek, o Peter sendo feita pelo Danila Kozlovsky e o Logan sendo feito por Daniel Radcliffe. No elenco das ameaças, o quê? O Robert Kerr seria feito pelo Peter Sarsgaard e o Bolívar Trask sendo feito pelo Steve Zahn.
Tá bom. E meus amigos, agora entramos em mais um especial. Dessa vez um especial animado, que seria Marvel Especial Inumanos. Também de 2014, dirigido por Brad Bird, com um orçamento de 5 milhões de dólares. Esse especial, ele vai servir justamente para o próximo filme. E vamos lá. O especial basicamente abordaria o surgimento dos Inumanos, né? Da casa do caralho lá antes de Cristo até agora. Além de desenvolver o seu protagonista, no caso Black Garland Boltagon, o Raio Negro. E não só isso, a gente também vai desenvolver a Medusa, a Cristales, ambas que não concordam muito com o que o Raio Negro tem como a ideia para salvar a população deles. Que o que ele quer é basicamente selar os Inumanos, selar a cidade de Attilan do mundo. E a Medusa e a Cristales querem viver. E é por isso que elas fugiriam de Attilan. E o final do especial seria basicamente com a Cristales conhecendo John Storm. Indo adiante, entramos em Quarteto Fantástico, Devorador de Mundos. Dirigido também por Brad Bird, obviamente, e com um orçamento de 200 milhões de dólares. Meus amigos, não tenho o que se dizer quanto a este filme. Ia ser uma adaptação direta de A Saga de Galactus, onde a gente ia ver os Paranauê do surfista prateado chegando na Terra. A gente também ia ver que o Reed e a Sue estão querendo ter filhos, né? E de certo modo também teremos um bom desenvolvimento do relacionamento do Ben e da Alicia. Outro vilão que estaria no filme, Fantasma Vermelho. Meus amigos, o cara tem que estar no filme. Até porque, né, a Rússia realmente está querendo se igualar aos Estados Unidos, né, com a quantidade de heróis. E o Fantasma Vermelho era para ser um herói russo, mas não. O cara, Ivan Kragov, é um arrombado que consegue ficar intangível. Inclusive, o cara tem um exército de macacos mutantes. Diga se isso não é foda. Diga. Agora diga que não é foda. E aí, meus amigos, o desenvolvimento seria basicamente o terror do mundo acabar com o Galactus chegando. A porra do surfista prateado mandando lá. Eu anuncio a chegada. Anuncio o Galactus. Temos um Galactus que nem a gente teve agora em Quarteto Fantástico Primeiros Passos, né? Diferente daquela porra daquela nuvem de 2007. Eu quero que aquela nuvem vá tomar no meio do cu dela. E aí, desenvolvendo esse filme, a gente ia ver que a Alice seria muito importante para moldar o que o surfista prateado entende como certo. Tanto que o cara ia perceber, eu já salvei o meu povo, eu já salvei a mulher que eu amo, eu não tenho que estar servindo mais esse cara. E ele realmente decidiria enfrentar o Galactus. Não só isso, o Vigia, que foi quem deu aquelas vislumbres pro Reed, levaria o Reed até a nave do Galactus para pegar, adivinha? O nulificador total. E aí, meus amigos, a gente já vê o Reed mandando foda mesmo lá, né? A argumentação brava. O cara ia dizer pro Galactus, meu amigo, se tu não sair daqui, eu disparo essa porra em tu e vai todo mundo pra zona negativa. Inclusive, aqui sim seria a introdução da zona negativa no filme, que o Reed ia decidir estudar mais a fundo. Falando em zona negativa, ela também será importante pro Capitão Marvel em breve. Aprofundando mais um pouquinho, esse filme realmente ia acabar com o Galactus indo embora da Terra, mas a gente sabe que ele vai voltar futuramente. E com o surfista prateado sendo aprisionado na Terra. Outro personagem que eu esqueci que não pode faltar nesse filme. Obviamente, Philip Masters vai desenvolver um pouquinho do coisa. O cara ia enfrentar o mestre dos brinquedos, que é o pai da Alicia. O cara é um psicopata, literalmente. E a gente ia ver um bom desenvolvimento desses dois. Inclusive, o Ben pediria a Alice no final do filme em casamento. O pós-crédito do filme seria basicamente o nosso querido Doutor Destino em seu castelo na Latvéria, analisando tudo aquilo que aconteceu e olhando para a prancha do surfista prateado, tendo uma ideia. O elenco, tanto do especial quanto do filme, está aqui em minhas mãos agora. O Galactus seria feito pelo Liam Neeson, que está aqui. Surfista prateado, meus amigos, Rami Malek, novamente fazendo o surfista prateado. Bom, mas ele já é o Kurt, meus amigos. O CGI do surfista prateado para maquiagem do Noturno é muito grande. O surfista prateado é careca, bicho. Não tem. O surfista prateado é careca, enquanto o Noturno tem um cabelo até minimamente grande, eu diria. O sotaque de ambos é diferente, porque o surfista ele fala meio que como uma entidade cósmica, então não daria nem para perceber. A Cristales seria feita pela Isabelle Conch. A Shalabal seria feita pela Incan Kelly. O Vigia seria feito por Jeffrey White. O Fantasma Vermelho por John Malkovich. O Raio Negro seria feito por Anon Mount. E a Medusa por Rebecca Ferguson. E aí entramos na primeira série do meu universo feita pela Netflix. No caso, Demolidor.
tendo Steve S. Knight como seu showrunner e um orçamento de 52 milhões de dólares. Essa série ia abordar o surgimento de Matt Murdock como o homem sem medo de Nova York, de Hell's Kitchen, e como ele se tornou o cozinheiro da caldeira do inferno, basicamente. E meus amigos, pensem num bagulho que ia ser foda, ia ser acompanhar o passado do Matt, como foi que ele sofreu seu acidente, como foi que ele decidiu se tornar advogado, a morte do seu pai. Inclusive, a série toda seria com ele usando traje vermelho e amarelo, em homenagem ao pai dele. E nós teríamos muitos vilões nessa série, meu amigo. É muito vilão. Ó, bora só pra listinha dos vilões. Coruja, Leland Osley, Melvin Potter, o cara lá da Casa do Caralho, que eu esqueci o nome, o Gladiador. Que inclusive ele é ligado diretamente com os Vingadores. A filha dele morreu na batalha de 2012 por causa do Hulk. E ele tem ódio de heróis, ele tem ódio de heróis. Inclusive é por isso que ele faz esses trajes, pra matar os heróis. Nós teríamos também o Homem-Sapo, aí você vai... é muito vilão, eu não vou nem citar todos. O Gavião Noturno também. É uma galera do caralho, bicho, que tá nessa série. Nessa série, a série também teria que explorar muito bem o lado religioso de Matt Murdock, como ele se arrepende do que faz, mas ele simplesmente tá foda-se pra isso. Ele se arrepende, mas ele sabe que é o certo até. E ao final da série, a gente veria ele usando, enfim, o seu traje vermelho para deitar na porrada o Senhor Medo. Que nós teríamos dois na série. O primeiro, no caso, Dragon. E o outro seria Star Saxon. Meus amigos, ia ser muito brabo. Inclusive o próprio Saxon morreria somente para não dar o gosto do Demolidor vencer. E o final dessa série seria com Matt Murdock se confessando e dizendo a um padre que ele pediria perdão pelo que ele fez e pelo que ele ainda vai fazer. E o pós-crédito dessa série seria Leland Osley se encontrando com Wilson Fisk para debater o que fazer sobre o Demolidor. Mas Fisk diria que vai cuidar disso depois, pois atualmente ele tem um encontro. O elenco da série, meus amigos, seria o mesmo da série da Netflix, basicamente. Charlie Cox como Matt Murdock, Elden Hanson como Fogg, a Deborah Ann Howe como a Karen, o Bob Gurton como Leland, o Vincent D'Onofrio como o Rei do Crime e, obviamente, Christian Slater como Star Saxon. E agora a gente entra no ano de 2015. 2015, meus amigos, é ano de quê? Simplesmente Thor 2. No caso, Thor Crepúsculo dos Deuses de Kenneth Branagh. O Kenneth Branagh ele saiu de Thor 2 porque ele queria um tempo para descansar. Algo em torno de 3 anos mais ou menos, né? Então eu decidi, pô, não vamos mandar uma sequência do Thor agora. Vamos esperar o cara passar o tempo dele para poder estar na sequência e assim a gente faz. E aí surgiria esse filme com um orçamento de 180 milhões de dólares. Meus amigos, eu não tenho muito o que se dizer sobre esse filme. A gente ia ver os Zeus puto com o Odin, justamente por causa do que aconteceu no Crepúsculo dos Deuses, onde o próprio Zeus tentou tomar Asgard pra ele. E aí ele mandaria o Hércules, que não sabe de nada, pra dar um cacete no Thor. E, meus amigos, isso ia gerar umas porradaria braba entre os dois, mas tudo seria revelado e os dois se uniriam. Mas o diferencial desse filme, meus amigos, é que quando Thor fosse enfrentar Zeus, ele morreria. Chegando à dimensão de Hela, ela daria uma escolha pra ele. Basicamente, Thor e Donald Blake podem ser a mesma pessoa em questão de corpos, eles dividem o mesmo corpo, mas eles têm personalidades completamente diferentes, é basicamente duas pessoas diferentes em um corpo só. O próprio Donald Blake se sacrificaria para que Thor conseguisse voltar. E aí a gente ia ver o Thor voltando com ódio puro. E ele mataria Zeus, meus amigos, ele mataria Zeus. Basicamente ia ser um massacre. E o próprio Hércules ficando meio, sei lá, irritado com isso, sabe que foi o certo. Inclusive, quem assumiria o lugar de Zeus seria a sua esposa Hera, que também concorda que Zeus era um arrombado. Inclusive, esse Zeus aqui seria o Zeus de verdade, não ia ser aquele Zeus bucha que a gente teve em Thor Love and Thunder. Seria o Zeus foda. E, meus amigos, o final do filme seria com Thor consolando a Jane Foster pelo que aconteceu com o Donald Blake. E o próprio Hércules decidindo que vai passar um tempinho aqui na Terra. Outra coisa que seria desenvolvida também. Meus amigos, a Encantor estaria no filme sendo guiado por Surtur para os Paranauê envolvendo o Ragnarok. O pós-crédito desse filme seria Encantor libertando Loki. Como eu esqueci de gravar esta parte, vamos a um pequeno insert com o elenco deste filme. Brad Goldstein seria Hércules, Russell Crowe seria Zeus e Kate Blanchett seria Hela. Quando teríamos Jessica Jones, primeira temporada, tendo Melissa Rosenberg como sua showrunner e um orçamento de 40 milhões de dólares. Diferente do original, essa série só teria 10 episódios, porque eu não quero estender demais o que não tem pra contar, né? Afinal de contas, eu não quero botar muito filler. Então vamos trabalhar aqui. A série iria abordar esta mulher que
de certo modo, é depressiva, mas do jeito dela. Ela não é aquela pessoa que fica quieta no canto, se lastimando pela vida, não. Ela meio que é a famosa pessoa que desconta seus problemas nos outros. Então, ela faz isso na porrada, às vezes. Dentro disso, a gente também conheceria um pouco do trabalho dela, que é justamente ser investigadora particular. Mas isso não foi sempre o que ela quis fazer, afinal de contas, os poderes, ela tem poderes. E isso nos leva justamente ao seu passado, onde os seus pais morreram num acidente, foi o mesmo acidente que ela ganhou poderes e afins. No final das contas, obviamente, ela acabou se tornando a heroína chamada Safira, mas isso foi a pior coisa que ela fez na vida dela, afinal de contas, ela em algum momento acabou encontrando um tal de Homem Púrpura, Killgrave, que basicamente começou a controlar ela e pronto. Acabou com a vida dela. Ele fez inúmeras coisas com ela, né? Tudo que você possa imaginar ele fez. Inclusive, ela também foi colocada contra os Vingadores, né? Então, é meio complicado. Ela tomou uma coça, infelizmente. E isso foi logo depois de 2012, mais ou menos em 2013. 2 anos depois, ela meio que decidiu ter largado essa vida de heroína, agora que o Killgrave foi derrotado, e se tornou apenas mais uma pessoa comum com um trabalho comum. E dentro disso, dentro dessa série, a gente já vê ela tendo que resolver inúmeros casos. Afinal de contas, ela teria que enfrentar Marco Montanha, o falso Rick Jones e Souza. Personagens desses que estão todos na HQ dela, no caso Alias, volume 1. Essa série também ia trazer a introdução de outro personagem, no caso o Speedball, que basicamente é um tipo de traficante, sim. Robbie Baldwin. Inclusive, sim, ele não vai ser descartado porque ele vai ser importante, não só dentro desse núcleo urbano, como também nos próximos núcleos. O personagem que também teria que ser introduzido aqui é o Luke Cage, porque ele faz muito parte do núcleo da Jessica. Afinal de contas, os dois acabariam se tornando um casal e ele também seria a pessoa que ia entender a Jessica, né? O que aconteceu com ela. Ao final da série, inclusive, a Jessica descobriu que tá grávida do Luke Cage. O ponto é que sim, Killgrave retornaria. E a gente entendeu um pouquinho mais do passado dele, que desde sempre ele foi um arrombado, obviamente, e também entenderíamos os seus poderes, né? De certo modo, ele é um dos famosos quebradores da quarta parede. Inclusive, seria o primeiro a ser introduzido no MCU. Seria sim, esse retorno para perturbar a Jessica acabaria resultando na sua própria morte, já que a Jessica, farta disso, o mataria, com as próprias mãos quebrando seu pescoço. Pós-crédito dessa temporada seria com um homem estranho vestindo um traje com a letra O. No elenco teríamos o mesmo da Netflix, né? Michael Coulter seria o Luke Cage, a Kristen Ritter seria a Jessica Jones e o Killgrave seria o David Tennant. Temos em O Espetacular Homem-Aranha 2, Se Este For o Meu Destino, também de Mark Webb, com um orçamento de 180 milhões de dólares. Neste filme, a gente ia ver a adaptação clássica, obviamente, de Se Este For o Meu Destino. Mas aqui vamos repassar algumas coisas que estariam no filme. Vilões secundários que apareceriam rapidamente para o Peter enfrentar, nós teríamos o Homem-Areia, obviamente, e o Electro. Eu percebi recentemente que eu não fiz a edição dessa parte, mas ela volta em breve. Mas, obviamente, como eu já destaquei no primeiro filme, a grande ameaça aqui seria o Dr. Otto Octavius, já que ele basicamente enlouqueceu por conta dos tentáculos que ele está usando, e consequentemente ele decidiria que quer matar todo mundo. Mas, na verdade, o plano não é bem esse. Ele quer matar somente o Norman Osborn. Mas isto leva ele a matar o Harry, e consequentemente leva ele a matar quase toda a população de Nova York. Na verdade, não chega a matar, ele começa basicamente nessa. E aí caberia o Homem-Aranha impedir. E aí você me pergunta, onde estão os Vingadores? Bem, em algum lugar fazendo alguma porra. Aqui nós também conheceríamos um pouquinho mais do Peter na faculdade, onde a gente ia conhecer o professor Miles Warren. Sim, um grande apreciador de loiras. Afinal de contas, também conheceríamos a Liz Allen, que teria um interesse pelo Flash, mas isso acabaria não dando certo, até porque o cara morreu. E também teríamos Flash Thompson, que basicamente o cara, mesmo ele sendo de vez em quando um pouquinho chato, ele tem um senso heróico até. E acredito que isso também poderemos ver futuramente. A introdução que estaria no filme seria justamente a Mary Jane. A Mary Jane seria introduzida no filme, né? Inclusive, mesmo que ainda não para um encontro com o Peter, já que, afinal de contas, ele está com a Gwen, né? Então, vamos com calma. Fazendo a adaptação de Se Este For o Meu Destino, a gente ia ver que o Peter ia tentar impedir o Octavius e ele, consequentemente, ia acabar preso embaixo dos escombros, que nem naquela cena, e é nesse exato momento que a própria Tia May já teria morrido. O Peter estava atrás do Octavius não para deter ele, sim para se vingar. Porque que nem aconteceu com o Tio Ben, ele estava com ódio. E seria nos escombros que a gente veria a sua origem, no caso com o Tio Ben, e também veríamos como foi que o Peter descobriu o que tem. Descobriu a grande filosofia de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Pois nós veríamos inúmeros flashbacks com o Tio Ben nesse momento. E isso daria forças para o Peter levantar e tentar enfrentar novamente o Octavius. O ponto principal é que durante essa luta o próprio Capitão Stacy acabaria morrendo para tentar salvar um garoto que estava
sendo ameaçado no meio da briga. Mas no final de tudo, sim, o Peter conseguiria derrotar o Octavius e mandaria ele pra cadeia. O final desse filme realmente seria bem triste até, né? Porque a gente ia se encerrar vendo o enterro tanto da Tia May, quanto do Harry, quanto do Capitão Stacy. E o pós-crédito desse filme acabaria sendo justamente Otto Octavius na cadeia conhecendo Flint Marko, Max Dillon, Adrian Trooms e Herman Schultz, que propõe a ele uma aliança. E o segundo pós-crédito seria Norman Osborn, dentro da Oscorp, decidindo que ia usar em si mesmo a Fórmula Oz. E mais uma vez eu esqueci de botar o elenco, então vamos lá. Rainn Wilson seria o Dr. Octopus, o Matthew McGonagall seria Norman Osborn, o Martin Sheen seria o Tio Ben, a Mary Jane seria feita pela Shailene Woodley, o Homem-Aranha seria feito pelo John Cena, o Flash Thompson pelo Chris Efka, a Liz Allen pela Laura Harry e o Abutre por Steven Buscemi. Ainda teríamos Electron de Aeropol. Seguindo em frente, teríamos Capitão Marvel, segunda temporada, com um orçamento de 120 milhões e novamente sendo showrunneado por James Gunn. Nessa temporada em si já ia mexer muito do lado cósmico da Marvel. Basicamente a gente ia ver novamente o Marvel voltando, dessa vez ele voltando da zona negativa em que ele ficou preso durante anos, basicamente. Anos para ele, obviamente, né? Até porque não se passaram muito tempo para nós aqui. E lá a gente descobriria que ele acabou tendo que enfrentar um tal de aniquilador e seus insetos magos e coisas do tipo. De resto, na Terra a gente ia ver várias tramas. Primeiro, a Carol se tornou sim Miss Marvel. A gente também tem que ela conheceu a Monica Rambeau, que durante a série acabaria se tornando a Photon. Além disso, a série também introduziu outra organização, no caso a SWORD, ou Espada, que cuida justamente dos assuntos extraterrestres da Marvel. Tendo como sua líder a Abigail Brand, que é meio mutante, meio alienígena e tal. Inclusive ela tem o poder de pirocinesia. E dentro da SWORD também teria a introdução de Wendell Vaughan, no caso, o nosso querido Quasar, que receberia as Mega Bangs nesse exato momento por Ion, justamente porque a entidade diria a ele que ele vai participar de uma certa guerra que pode acabar com o universo. Quando o Marvel voltasse, a primeira coisa que ia acontecer com ele seria tentar impedir o Nitro, que estaria roubando uma tal Fórmula 13, e ele seria atingido por essa tal Fórmula 13. Meus amigos, simplesmente Marvel acabaria sendo contaminado. A última trama, e essa sim realmente é importante, nós temos basicamente Thanos. Na verdade, nós temos o Drax, querendo se vingar do Thanos. Pra isso, e durante a série a gente já vê ele no espaço reunindo inúmeros personagens, né? Daí a gente já pode tirar o próprio Star Fox, que é irmão do Thanos, a Heifer Douglas, no caso a Moondragon, que é filha do Thanos, adotiva, e por aí vai. Dentro disso, eles também descobririam que o Titã Louco tem inúmeros cubos cósmicos. E sim, ele quer usar esses cubos cósmicos justamente para, como eu posso dizer, para poder levar alguém que consiga derrotar o Thanos até lá. E usando os cubos cósmicos, quem que a porra dessas caixinhas levar? Marvel. E mesmo com isso, eles não conseguiriam derrotar o Thanos, né? Porque o Titã ia conseguir fugir, afins. E basicamente, por que ele fugiu? Bem, ele vai começar, enfim, a sua caçada a joias do infinito. Eu lembrei também de outra trama. Lembram da Mística e da Vampira? Basicamente, elas estariam sendo contratadas para matar a Abigail Brand, né? E elas iriam. Mas justamente a Carol, que também começou a trabalhar na SWORD, ia tentar impedir. E conseguiria derrotar a Mística, obviamente, mas a Vampira ia tirar os poderes dela. E não só os poderes, as memórias também, algumas memórias. E meus amigos, como veremos, a relação dessas duas não vai ser muito boa daqui pra frente. Então, inclusive, ao final da série, Marvel descobriria que está com câncer. Em um grau muito avançado. No caso, já está em um grau 3. Tem muito mais do que só mais alguns anos de vida. Então, problemático, né? No pós-crédito nós veríamos um tal de autoevolucionário usando, basicamente, Veríamos um tal de autoevolucionário criando a sua maior criação. O Adão de uma nova espécie. E nós veremos isso um tanto mais futuramente. Teríamos então o especial do Speedball, que nem eu já tinha introduzido, né? Mas antes de falar dele, vamos para o elenco de adições da segunda temporada. Nós teríamos Josh Brolin como Thanos, obviamente, Dave Bautista sendo o Drax, Elisa Cope sendo a Abigail Brand, a Tyrone Paris sendo a Monica Rambeau, Hayden Christensen sendo o Quasar, a Naomi Scott sendo basicamente a Heifer Douglas, a Odette Annabelle seria a Moonstone, que basicamente seria assim, introduzida na série em um determinado momento para enfrentar a Carol. Inclusive ela se interessaria pelo traje velho da Carol, né? O traje vermelho e azul. E o Harry Styles, obviamente, seria o Star Fox. Falando no especial do Speedball, seria um outro especial animado, que custaria apenas 5 milhões de dólares, e nós veríamos esse especial basicamente sendo dirigido por Darren Aronofsky. E aí você me pergunta, nossa, não é muito. Não é muito caro colocar o Aronofsky para fazer essa porra? Não, não é muito caro. Afinal de contas, meus amigos, Aronofsky voltará futuramente em outros projetos. Então, eu achei bom começar a introdução dele aqui com um personagem muito pequeno
E com um especial só pra gente saber se ele sabe trabalhar. É basicamente o passado do Rob Baldwin, com os pais deles e afim, como ele se viciou em drogas, especialmente no speedball, e como ele ganhou os poderes dele de controle de energia cinética, basicamente. Pelas contas, quem interpretaria Rob Baldwin seria Taron Egerton. A partir daqui, a edição novamente começa a desaparecer, mas ela volta em algum momento do vídeo. Shield, primeira temporada, sendo como showrunner Jed Whedon, com um orçamento de 180 milhões de dólares. Basicamente, nós vamos trabalhar aqui em inúmeras coisas. A primeira parte da temporada seria focada nos filhos nos agentes do Atlas. Então a gente ia ter a introdução do gorila humano, a gente ia ter a introdução do do Planchu, que é um grande vilão, do Kenneth Hale, no caso o gorila humano, o Robert Grayson, no caso o antigo Marvel Boy dos anos 50, que se tornou o Jupiteriano, o robô humano, o robô humano, a Vênus, e a Namora. De resto, a gente ia ver esse todo esse plano dele, afim, né? E eles conseguiriam derrotar o Planchu. E basicamente seriam os afiliados da SHIELD, né? Mas a trama propriamente dita da temporada seria o passado de Nick Fury, como ele sobreviveu à Segunda Guerra, como ele perdeu seu olho por conta de Hitler, e inclusive voltaria no presente com um clone chamado Monge do Ódio. E por aí vai, né? Afinal de contas, é muita merda no passado do Nick Fury. E inclusive nós também teríamos justamente a trama da Hydra, que tá tentando acabar com o mundo novamente, né? E nós veríamos inúmeros agentes novos sendo introduzidos. Um exemplo seria o Valentina Alegre de La Fontaine, o nosso querido Clay Quarterman, o Gabe Jones e vários outros que apareceriam futuramente. Mas, a modo gerais, a série basicamente seria essa trama de espionagem, onde a gente ia ver vários vilões, inclui até o Zodíaco, né? Um grupo de vilões esquecidos. E também temos o seu líder, o Scorpio. Contas ele também um dos vilões do Nick Fury antigos. Na época que ele ainda estava nos comandos selvagens. E aí, seguindo a história, a gente vai ver que realmente conseguiria derrotar a Hydra. Mas não derrotar, né? Eles só conseguiriam derrotar a Madame Hydra, que tá lá desde Capitão América. E no pós-crédito a gente entendeu por que eles não conseguiram derrotar, né? Simplesmente Baron von Strucker e nosso querido Bob da Hydra estariam tramando um novo plano para acabar com tudo. Além disso, nós teríamos também a morte do Nick Fury, a suposta morte do Nick Fury, né? E o que nos levaria a Marian Hill a encontrar uma lista de quem poderia substituir ele, feito pelo próprio Fury. E na lista o primeiro nome é Tony Stark. Então, diretor da SHIELD pode vir a ser adaptado. No elenco dessa série a gente ia ter o quê? Novamente a Eva Green reprisando seu papel como Madame Hydra, a Julia Louis-Dreyfus sendo a Valentina Alegre de La Fontaine, o Donovan fazendo Clay Quarterman, o Derek Luke fazendo o Gabe Jones, o Delroy Lindo fazendo o Scorpion fazendo o Scorpio, o Judy Lee fazendo o Planchu, o Randall Park fazendo o Jimmy Woo, o Michael C. Hall fazendo o Kenneth Hale, o Bradley Janus fazendo o Robert Grayson, o Dave Patel fazendo o Robô Humano, Cole fazendo a Venus, o Codeno fazendo a Namora. Inclusive, falando Namora, a gente também tem testações ao namoro, quando vêssemos o passado dela, né? Então, esse cara provavelmente vai chegar em algum momento aqui. O Thomas Cratchit Mann seria o Baron Strucker e o Chris Hardwick seria o Bob da Hydra. E então chegamos ao grande final desta fase, Vingadores Era de Ultron. E aqui eu já vou acelerar bastante aqui, né? Basicamente a gente ia ver uma adaptação da HQ Era de Ultron, inclusive. E nós vamos ver o quê? Que foi sim o Hank Pym responsável por acabar com o mundo. E isso nos levaria a um Capitão América vindo do futuro, não tão distante assim, voltando para acabar com o Hank Pym. E dentro disso a gente já começa essa trama de um medo generalizado do Hank Pym fazer merda. Inclusive a gente ia ver a clássica cena dele agredindo a Janet, simplesmente por estresse, e isso levaria ao divórcio deles. A gente ia ter a morte do Will Foster, né? Por causa do Ultron que o Hank criaria. E o Hank ele daria desculpa, não, tô criando o Ultron pra proteger o mundo, né? Mas não, o Ultron acabaria se saindo como um problema, já que ele acabaria conhecendo demais a humanidade, pra saber que ele deveria exterminar. E errado ele não está, realmente, né? Mas ele também não tá certo. E aí a gente já vê o Capitão América a todo momento tentando matar o Hank pra que ele não fizesse merda. O Ultron propriamente pegaria o Hank e disso sairia o Visão, né? Pois o Hank ajuda o Ultron a criar o Visão. Mas aí que tá. Dentro do Visão, ele colocaria o Jarvis, né? O Hank, ele é burro. Mas ele sabe muito... Mas sabendo agora que se ele não parar o Ultron, o mundo vai acabar, ele mesmo já sabe como resolver, né? Então ele colocaria o Ultron, ele colocaria o Jarvis dentro do Visão, e com isso o Visão acabaria derrotando o Ultron, né? Basicamente é uma mescla entre o que acontece na própria Era de Ultron dos quadrinhos com o que acontece na Era de Ultron dos cinemas. Porque a gente não tem mais o Hulk, porque ele tá descansando, e consequentemente os membros adicionais da equipe acabariam sendo o Pietro Maximoff, o Mercúrio e a Wanda, sua irmã, já que eles acabaram se arrependendo de seus crimes lá de 2009 e agora estão aliados aos Vingadores, né? Como parte da reabilitação deles. E bora
Bora esquecer aquele negócio, ele faz um Ultron um pouquinho assustador. Não, a gente vai fazer um Ultron que nem nos quadrinhos. O visual que nem nos quadrinhos e aqui, meus amigos, o Ultron que mata de verdade, né? Até porque a gente não vê o Ultron matando quase ninguém. E quando mata, é pessoas que a gente tá se importando. Ele ia matar a gente pra caralho no filme, né? Além disso, basicamente teria uma pegada de O Exterminador do Futuro 2, né? Então a gente ia ver, basicamente, essa galera, o Capitão América vindo do futuro, trazendo a mensagem de que se eles não impediram o que vai acontecer no passado, isso vai acabar piorando o futuro vai virar uma merda. Então, meio que eles conseguem. E vale destacar que o Tony Stark está usando uma nova armadura no filme. Inclusive, ele também já se casou com a Pepper Potts. E o final do filme seria basicamente ele decidindo aceitar o cargo de diretor da SHIELD após ver o que aconteceu com a interferência dos próprios heróis, envolvendo questões de salvar o mundo, além do que eles poderiam fazer. Basicamente, a Janet ia se separar do Hank, obviamente, e o Hank decidiria que vai tirar um tempo pra ele, né? Ele meio que vai desistir de ser o Jaqueta Amarela, vai desistir de ser herói. Pós-crédito desse filme seria basicamente Thanos chegando a lugar nenhum para negociar com o colecionador. Então, meus amigos, tudo se encaminha para uma tal guerra infinita, mas eu diria que vocês vão se surpreender com que guerra nós vamos adaptar, né? Além que a gente ia ter, obviamente, o Ultron de James Spader e o Visão de Paul Bettany. Encerramos a fase 2. Se vocês querem uma fase 3, que é pra gente encerrar de uma vez por todas isso aqui, inclusive eu também terei que fazer essa fase 3, porque eu não vou deixar isso aqui em aberto, né? Mas, dependendo de como foi esse vídeo, eu poderia fazer mais bem feita ou mais mal feita, né? Vai depender de vocês. Deixem um like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam, obviamente, porque isso me motiva demais aqui no canal. E, ok, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E meu nome é Alejandro, sou o seu apresentador e esse é o canal A Nova Era. Foi!